Olá, sou Lola Melnick, estamos a bordo de primeira classe com Lola. Como você já sabe, é o meu jatinho particular, onde eu sempre dou carona para um convidado especial. E qual que é a condição desse convidado? Ter muitas milhas na bagagem. O que significa isso? Histórias interessantíssimas para contar, viagens, muitas viagens, histórias também culturais, de repente, sabe? Se a pessoa já morou em outro país, ou mora em outro país, ou algum estrangeiro, estrangeira, morando no Brasil também. Enfim, muitas histórias e muitas experiências para todos nós. E hoje, claramente, eu também tenho uma convidada especial, só que ela é muito especial para mim também, tá? Porque é uma das minhas grandes amigas e, além disso, é a minha sócia em quê? No nosso projeto de viagem. Seja bem-vinda, Irina. Obrigada, Lola. Um prazer estar aqui com você nessa primeira classe. Claro, assim, eu já sei que você gosta de conforto, de luxo, você é uma mulher rica, vamos dizer Ah, assim, né? somos Então, sim, eu riquíssimas. sabia que eu tinha que Chiques. ser primeira classe com você. Gente, para vocês que não conhecem tanto a Irina, eu vou contar um pouquinho sobre ela. Irina é russa tanto quanto como eu, porém, ela tem um coração, já diria, muito brasileiro. Eu diria que é quase 90% brasileira, né? Porque É você passou a vida verdade. toda aqui, É né? verdade. Você Cresci chegou aqui. com quantos anos aqui no Brasil? Eu tinha 9 9 anos, né, então, não vamos revelar a tua idade, né, uma garota de 20 anos, em cada perna. mas além disso, Irina é bióloga, tem um PhD em câncer humano e eu sempre me Isso é travo quando eu genética falo do isso, câncer, genética câncer do humano. câncer. Também nas horas vagas, Irina é DJ, e nas horas não tão vagas, ela também agora é uma turista, eu diria, profissional, né. Acho que a gente já passou do ponto de turista. A gente Sei. agora é degustadora. Nossa, gostei disso, degustadora de viagem. Nós temos um É, projeto com a Irina, que é um projeto de viagens, turismo e experiência para as mulheres. Ou seja, meninas, esse programa é para vocês. Irina, como você chegou no Brasil? bem, meus pais me importaram, Te né? importaram? O Me que seria isso? importaram. Meu pai veio trabalhar aqui e falou: vai demorar um pouco, esposa, filha, venham". Então só me colocaram no avião e Moscou, Campos dos Goytacazes. Campos de eu não vou conseguir falar esse nome. É Como? Campos dos Goytacazes. Campos de Goytacazes. Bom, gente, É, é isso interior do Rio de mesmo. Janeiro. Mas eu já fui também ali com você, então eu Já. conheço. Irina, lá faz um calor, eu diria que um tanto infernal, né? É uma característica bem comum no Rio de Janeiro, mas Campos está muito perto de Itaperuna. Aí sim, é um calor É muito calor, daqueles. mas eu vivi um calor bem extremo lá. Como foi para você, sair de Moscou, porque você é nascida em Moscou, aonde estamos, assim, falando por baixo que o inverno é 30 baixo zero, acontece com frequência, né? É, a média é -20, mas chega a -30 também. É. Bem, foram uns extremos bem grandes. Confesso que, bem, me jogaram, estou indo, mas eu tive um choque de realidade para uma criança de 9 anos. Eu achei que eu ia chegar e morar numa praia, numas choupanas, aquelas redondinhas de madeirinha, e do nada, Rio de Janeiro, estrada, civilização. Ou seja, você não esperava a civilização Não, do e Brasil? naquela época tem uma coisa curiosa, naquela época tinha queimada de cana. E quando a gente estava indo de carro para Campos, estavam queimando. Então a gente ainda passou por fumaceiro, aquele fogo, tudo. Então foi Nossa. uma chegada bem emocionante. Olha, eu sei. Também eu sei que você teve uma experiência, com os passarinhos quando você chegou no Brasil, né? É verdade, os O que passarinhos. aconteceu com os passarinhos? Bem, uma das primeiras vezes que eu passei Natal, Ano Novo na praia, Aham, papai levou a gente para um local chamado Praia do Prado, que é sul da Bahia. tá. E, bem, a gente ficou num resort ali, lindo, maravilhoso, e fizeram um passeio. Vamos conhecer Praia do Prado. Praia do Prado é pequitico. Lindo, maravilhoso, no interior de Bahia. Um canal, né? Um riozinho que leva até o mar. Sim. Só que era maré baixa. Aham. Não tinha muita água no rio. Então, era um fiozinho de água e aquele restê de coisinhas. Ah, muitos peixes e É, coisas assim, coisinhas, né, tá. não muito bem Você, digamos, não estava muito cheirosas. limpo. É, Aham. e que tinha lá, que eu falei pra mamãe: "Mamãe, mamãe, olha, passarinhos". E eu estava branquinha, bem branquinha, recém-chegada de Moscou, de roupa branca. Mamãe olhou assim: "Passarinhos". E a única coisa que ela viu foram
vários urubus Ah, pretos. exatamente. Agora, toda vez que a gente vê urubus, a Lola já lembra para a Irina sobre os passarinhos dela. Exato. Olá, meninas, tudo Olá. bem? Sejam bem-vindas à primeira classe da Lola. Bom, Obrigada. Mirina, fiquei muito feliz em te receber, né, a bordo hoje. A Lola sempre falou de você. E seja muito bem-vinda. Obrigada. Digo tanto em meu nome quanto em nome da tripulação. E bom, já estamos prestes a Decolar. decolar. Perfeito. Então Obrigada. vamos chegar para nós colocar os cintos, Aperta os os cintos cintos. também afivelados, está mesmo. tudo certinho. Estejam preparadas porque nossa viagem será de volta para o Brasil. Então, sua outra chegada no Brasil está breve. Ah, tudo bem, eu amo o Brasil. Oh, e a gente também ama você. Então, fiquem confortáveis, qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigada, Lorena. Ok, obrigada. obrigada. É uma simpatia a nossa comissária. Tá maravilhosa. Atenção, senhoras passageiras, comandante Bruno na voz, e espero que todas vocês tenham uma boa viagem. Inclusive, não pude deixar de notar que uma de vocês é da área da medicina. Eu tenho problemas cardíacos. Caso eu passe mal, eu irei receber uma Respiração boca a boca. Dito isso, tenham todas uma boa viagem. Olha, eu esqueci de te avisar que o nosso comandante, ele está solteiro e, na verdade, ele está à procura de uma namorada russa. Olha, Porque ele homem gosta de mulheres desafios. difíceis, mulheres que mandem, mulheres que sejam bravas. E eu falei que na Rússia o que mais temos é isso, né? É. E que normalmente vem em dose dupla, porque atrás de cada mulher dessas tem uma sogra brava, né? E uma amiga E brava. uma amiga muito brava. Então, comandante, eu, se fosse você, também repensaria isso. Mas ele gosta de desafios. Mas eu vou fazer um comentário. Sim. É que eu trabalho na área da medicina, mas eu sou bióloga, então Não, boca a boca não vai rolar? é que eu não sei fazer isso em bicho. Oh! Ok, eu só espero que o nosso comandante agora se concentre e ele realmente consiga fazer uma boa viagem. Ô, Irina, e voltando nisso, você já viajou bastante, né? Você já viajou, teve viagens internacionais, Estados Unidos. Que outra viagem você já fez? Olha, eu já viajei bastante, mas não bastante, né? Viajar Sim. nunca é o suficiente. Quando mais nova, eu viajei bastante com meus pais, Estados Unidos e África do Sul. E a África do Sul foi uma das viagens que, se eu puder, é uma viagem que eu quero repetir porque é fantástica. É um país lindo, lógico, com suas diferenças ali, mas para a questão de turismo, pelo menos a minha lembrança é de um local lindíssimo, experiência em safari, de você estar no meio dos bichos que estão à vontade ali, é fantástico. Quando você viaja, você que é científica, né? Digamos, você tem um olhar científico. Você analisa o país com este olhar crítico, científico, ou você viaja naquela coisa de aventureira, de turismo, de conhecer culturas, uma coisa mais boêmia? Mais boêmia. Mais boêmia. Que eu quero aproveitar o local que ele tem a oferecer, como as pessoas vivem, como foi a história deste Sim, local. Então, eu gosto de fazer aquele screen principal, ou seja, ver o básico, né? É uma coisa que eu aprendi talvez com meus pais, de ver o principal que o local tem a oferecer e depois ir alguma coisa que não tão óbvia. Entendi. E o que é a primeira coisa que você analisa, que você observa num lugar novo que você visita? Eu vejo muita arquitetura. Arquitetura. Acho que minha mãe gostava muito de arquitetura, minha irmã é arquiteta, e ela me colocou para ver muito essa parte, porque arquitetura também é história, né? Uhum. É cultura. Então, é como aquele local viveu há muitos anos atrás e É ainda carrega transformação. isso. Claro, e até porque a gente, pela arquitetura, percebe que tipo de pessoas também chegaram nesse país, que no caso, por exemplo, como o Brasil, né? Que Exato. tipo de mentalidade eles tinham. E a arquitetura no Brasil chamou a tua atenção quando você chegou? Sim, de forma positiva e negativa. Aham. Pode falar dos dois, por favor? Claro, eu acho que uma cultura, uma arquitetura muito bonita, Sim. é rica. Por exemplo, quando fui para Ouro Preto, nossa, as igrejas riquíssimas, maravilhosas, em Salvador também. Nos centros da cidade, esse Rio de Janeiro, até mesmo em Campos, inclusive uma curiosidade, Campos foi a primeira cidade a ter energia elétrica no Brasil.
Você tem essa cultura, só que aí vem a parte negativa. Infelizmente, o brasileiro não valoriza a cultura arquitetônica. Então você vê vários palacetes, vários prédios históricos que você vê que eram lindíssimos, infelizmente caindo e virando pó. Sim, mas você sabe que também no Brasil existe, infelizmente, também um pouco essa coisa de que algumas dessas terras, algumas desses prédios também históricos, pertencem a algumas famílias, né? E essas famílias, elas acabam brigando por uma questão de herança e coisas assim. Então, infelizmente, isso fica também um pouco na justiça, né? Porque a gente conhece várias situações assim que realmente são casonas, mansões, mini castelos e que eles passam por situação, infelizmente, né? Sim, É. infelizmente. Mas na Rússia não acontece isso muito, né? Na Rússia a gente não Não, tem. eu acredito que a gente tem muito incentivo do governo para manter tudo isso. Se você vai no centro de Moscou, centro de São Petersburgo, que são as cidades que eu mais conheci, é, são, parece que você está naquela época ainda, né? Uhum. Olhando para a estrutura dos prédios. Lógico, tudo modernizado, né? Tem agora, né, aquele contraste do moderno com o antigo. Mas acho que foi esse o choque, porque na Rússia a gente mantém bastante isso. E alguma costume russa e de repente que você sente falta aqui no Brasil? Um costume russo para a questão de viagem, talvez realmente o brasileiro não foca tanto na história do local que vai Uhum. ver. Tá. O brasileiro gosta mais de paisagens e compras. Eu acho que é o principal contraponto que a gente tem com, pelo menos, a minha cultura na minha família. Tem uma história que eu tenho com minha mãe que foi um certo trauma, porque minha mãe me levou para o Metropolitan Museum, né, nos Estados Unidos, e ela queria visitar o Metropolitan Museum inteiro. Ela tinha um livrinho sobre o Metropolitan Museum que ela lia de cabo a rabo e ela resolveu explicar o museu inteiro para uma criança de 6 anos, É. parando em frente a cada quadro, explicando sobre o autor, o pintor, né, a técnica usada, como foi os pincéis e como era a tinta, tudo. O Metropolitan Museum é um dos maiores museus. Eu demorei 3 dias a primeira vez que eu fui lá para conhecê-lo. Pois é, então a mamãe quis mostrar isso tudo em um dia para uma criança de 6 anos. Depois disso, eu tive muita dor de cabeça sempre que eu ouvia a palavra museu. E no Brasil também você teve que conhecer vários museus? Alguns, mas no Brasil os museus não são tão grandiosos, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, eu acho lindíssima a exposição permanente do MASP, aqui em São Paulo, mas assim, eu adoro as exposições na Pinacoteca. Uhum. Né? Principalmente quando tem algumas exposições específicas temáticas. Sim, também. Centro Cultural Banco do Brasil, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, sempre tem uma ótima curadoria, bem interessante, e aquela, na medida. Você Sim. chega, você consegue ver o que precisa ver, mas não é tão cansativo quanto o Uhum. Metropolitan E se Museum. você tivesse que dar conselho para uma pessoa que vem da Rússia ou algum outro estrangeiro que está chegando só no Brasil e não conhece o Brasil, o que é assim o primeiro ou obrigatório que essa pessoa tem que conhecer para entender um pouco, para conhecer um pouco sobre a vida, ou história, ou cultura, ou até a essência de um brasileiro? É difícil conhecer a essência de um brasileiro com um só local. Uhum. O Brasil é gigante e tem tantos locais para conhecer, cada local tem a sua influência, sua cultura, sua história. Sim. Eu particularmente sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. Eu acho que une a história, une praia, une o povo, mas Bahia também dispensável, Salvador fantástico, a questão da culinária, sul do Brasil com a influência alemã, italiana. Não dá para conhecer o Brasil em uma semana só. Não, com certeza que não, mas eu tô falando, de repente, alguma coisa representativa que você pudesse dar como a indicação. Não, Eu iria para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Você já tá vendo? Já eu iria, por exemplo, para Salvador, né? Por quê? Porque é onde que chegam os portugueses, né? Onde que... Bom, os portugueses não chegam
Salvador, chegam pelo Caraíba, né? Porto Seguro. Porto Seguro, Assim. Caraíba. Mas mesmo assim, a chegada, os monastérios que tem em Salvador, tudo como. Eu acho que a história do Brasil ela começa por aí, né? Ela começa a ser escrita por aí. Então, eu acho que isso seria também. Ou também, por exemplo, me corrijam, por favor, onde que estavam extraindo tanto ouro em Minas Gerais? Era Ouro Preto? Ouro Preto, Ouro Mariana, Preto, né? Tiradentes. Tiradentes. Que tanto assim que falaram que com todo o ouro que foi extraído e foi levado para a Europa, poderiam fazer uma ponte até o Portugal diretamente já com este ouro, de tanto ouro que tinha no Brasil. Acho que sim. são histórias também interessantes para estrangeiros conhecer, né? Com certeza, então é muito local. Realmente. E eu acho que nesse sentido, não sei se você concorda comigo, o Brasil tem muito a ver com Rússia ou com naquela época que nós nascimos, União Soviética. Porque também era multicultural, multiétnico, multitudo. Então, realmente, você passava um par de quilômetros, você já estava em outro, por exemplo, em outra, como chama ponte, não é ponte, Fuso horário, e assim, de poucos quilômetros, diferença de poucos quilômetros, mas você já está em outro fuso horário. Então, eu acho que realmente também tem muito a ver, concorda? Concordo, acho que nisso tem muita familiaridade entre o povo russo e o povo brasileiro. Uhum. E a diferença entre o povo russo e o povo brasileiro, assim, que vem na primeira coisa na tua mente? O povo russo, eu correlaciono um pouquinho com o São Paulino, né? Quem mora em São Paulo. É um povo inicialmente mais fechado. Só que ao contrário de quem mora em São Paulo, a partir do momento que você tem esse contato com o russo, ele vê que você é legal, gente boa, tal, ele é realmente seu amigo, se torna seu amigo daquele de te receber em casa, te ajudar, é quase irmão, né? Não é como no Brasil, que, meu amigo, você não sabe nem onde mora, qual é o teu sobrenome, é amigo de boca para fora. O russo, ele se torna realmente um amigo irmão, né? Então, mas em si, os dois povos são muito hospitaleiros, muito amistosos, gostam de ajudar, gostam de festas, gostam de beber. Gosta de beber, tá vendo, Lorena? Nossa, eu tô achando muito interessante esse papo de vocês. Principalmente, né, por você ter vindo tão nova para o Brasil. Eu acho que quando é criança tem uma perspectiva totalmente diferente. E você começou a estudar em escolas brasileiras. Como é que foi essa recepção dos outros alunos já brasileiros com você? Bem, gente, eu vim para cá, eu já fui alfabetizada em russo, estudava na escola russa. E quando vim para cá, falei, então, querida, vamos lá estudar em português, no Brasil. E me colocaram na 4ª série já. Eu não sabia falar nada, 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 nada. Só sabia falar, eu não falo português. Inicialmente, era uma coisa curiosa para os coleguinhas, porque chegou uma pessoa totalmente diferente, sim. de hábitos diferentes, forma de se vestir diferente. Biotipo diferente também, sim. Exato, né? Então, tudo diferente quando todo mundo tenta ficar igual, né? Uhum. Mas, assim, até que fui bem recebida, tenho amigas daquela longa época até data, uhum. hoje. Não tenho tanto contato, mas são pessoas muito queridas. E foi que me ajudou a aprender o português, realmente ali na marra, no dia a dia. Entendi. Eu, justamente pensando nessa parte de criança, o que é uma criança, quando viaja, observa e o adulto ignora? Olha, acho que a criança tem uma visão mais ingênua, então aproveita para ver as coisas no geral. E eu tenho algo que eu sempre conto, que eu acho engraçado, que começou nos Estados Unidos. Uhum. Quando a gente saía para jantar, almoçar, né, em restaurantes, que não era comum na Rússia naquela época. Eu ia no Que era a União banheiro. Soviética, a gente tem que explicar Exato, que na era União a União Soviética, né? Soviética. Na União Agora já é Soviética a gente diferente. não tinha costume de sair para comer em restaurantes. Não era, acho que eram pouquíssimos, inclusive. E era caro. Mas nos Estados Unidos, vários amigos levando a gente para jantar, almoçar, tal. Criança, banheiro. E eu comecei a falar para a mamãe: mamãe, esse restaurante não é bom não. Por quê? Não é por causa da comida. Eu não gostei do banheiro. Meio estranho, simples, meio sujo. Aí, não, esse eu gostei. Esse banheiro é elaborado, é bonito, tem uma luz. E acho que eu levo isso um pouquinho até hoje. O que os brasileiros, na tua experiência, porque eu tenho a minha experiência, né, também, mas o que você acha que os brasileiros acostumam a pensar ou imaginar sobre a Rússia sem conhecer,
que é o mito, que de fato não é assim? O brasileiro acha que toda a Rússia é a Sibéria, né, Aham. sendo Sibéria é um pititico, né? Eu já conheço outra parte dos brasileiros que não sabiam que Sibéria era a Rússia também. Bem, os brasileiros acham que só porque eu sou russa eu tenho que ter amizade com quem é da Alemanha, Ah, também, isso é né? Porque verdade. eu sempre ouço isso, Isso, legal, você é russa. Então, meu amigo tá na Alemanha. sim, também, E eu verdade. fico assim, sem saber como eu reajo a esta É, informação. até porque normalmente a gente sabe que. Não, normalmente não, mas a gente teve um problema, uma disputa enorme com a Alemanha, né? Exato. Na época da Segunda Guerra Mundial, na Primeira e Segunda também. Sim. Então, digamos que não é um povo tão amistoso pra gente, né? Não. Hoje em dia, Sim, eu sou uma pessoa bem, assim, pacífica, sim. mas não é uma Não, comparação, assim, sei. muito... E também, eu acho que isso acontece muito com você também. Dizer, nossa, mas você sente frio? Você não é russa? Nossa, Isso irrita, né? porque ao contrário do que pensam, tanto eu quanto você, a gente ama calor, a gente ama um sol. Nossa, sentir aquele quentinho do sol na pele. Sei. Esse eu achei, pra mim, indispensável, por isso que um dos motivos que eu gosto muito do Brasil. Sei. Também eu acho que algumas pessoas ainda consideram de que na Rússia os ursos são como os nossos mascotes, né? Em vez de cachorro, você tem um urso em casa, Olha, né? tem algumas pessoas que ainda tem, né? Ainda pior que tem, é verdade. Mas na verdade eu acho que o russo ele é tão intenso em tudo que faz, é tão adrenalínico e gosta tanto dos animais que pode ser um porco selvagem, pode ser um cavali, pode ser um urso, né? Sim. A gente faz amizade com todos os bichos, né? Os reels que a gente troca que o digam. Exatamente. E existe algum, assim, algum hábito russo que você gostaria de implementar aqui no Brasil? E um hábito brasileiro que você sente falta na Rússia que você acha que ficaria muito bem na nossa cultura? Complexa essa pergunta. Um hábito russo aqui no Brasil? Talvez colocar vodka no freezer? Boa. Realmente, gente, pelo amor de Deus, tá? Mas isso não é um costume. Para nós é o desde, é um básico. Como que você vai manter vodka num ambiente quente? Jamais. Vodka tem que ser congelado. Exato, faz Congelado não sentido. no álcool em si, porque a gente sabe que álcool não congela. Mas aquela crosta em cima da garrafa, aquela Sim, crostinha e gelada. a vodka descendo igual um licorzinho. Exato, porque ela fica mais densa e passa Fica. muito mais rápido né? Fica mais gostoso, mais apetitoso de se tomar. Exatamente. Eu acho que também eu sinto um pouco falta disso, porque aqui a cultura de bebida é uma cultura simplesmente na balada, sei lá, bebe um vodka com algo e fica lá segurando aquele copo com gelo não sei quanto tempo, né? Ou sei lá, bebe mais ou menos assim. Para nós já é uma tradição, acho que mais cultural. Então a gente se junta, a gente tem uma comida, tem um motivo e a gente brinda, tá? Porque eu sinto muita Sim. falta e eu sou aquela louca que começa enfiar o brinde, ai, vamos brindar. As pessoas às vezes tá ok, mas e depois colocam um copo de volta. Para nós não, é toda uma tradição. Uma vez que você brindou, você já não pode colocar o copo na mesa, você tem que fazer nem que seja um gole, tem um E sendo motivo que para o brindar. brinde não é só encostar o copo à taça, é dizer um desejo, algo bom, positivo Sim, para as pessoas com quem você está. Esse é o nosso brinde, não é só falar na zdarovia ou, sim. sei lá, saúde. É realmente falar que seja próspero. Às vezes a gente faz até algo meio rimado, meio em Sim, forma de tem alguns poema. povos da ex-União Soviética, armênios, georgianos, que eles têm realmente, eles contam os brindes eternos, porque vai toda uma história com poesia, algo cultural, né? Minha mãe, na verdade, meus pais, antes dos nossos aniversários, de festa de aniversário, que a gente comemorava todos os aniversários, eles escreviam, né, um brinde, sei lá, se era para mim, eles pegavam, liam um brinde para mim, pelo meu aniversário, pela minha mãe, pelo meu pai. Então, é algo assim, mais Mais erudito. delicado, mais Achei dedicado também, sim. é, E sem contar que nós temos também, as pessoas não sabem, mas a gente tem toda uma estrutura para os brindes, tá? Por exemplo, se eu não me engano, sempre o terceiro brinde é pelas mulheres.
E os homens têm que ficar de pé, as mulheres ficam sentadas, os homens ficam de pé e brindam pelas damas presentes e também pelas mulheres. Também tem um brinde aonde que a gente não junta os Quando copos você brinda por uma pessoa para as pessoas que falecida. foram embora já, É, né? Então tem tinha toda falecido. uma sequência que tem que ser respeitada. Uma característica russa geralmente a gente está sentado todos em volta de uma mesa farta, muito farta de Muita comida. comida. Por que o russo bebe tanto? Porque come bastante. E quem vai fazer esse brinde, essa pessoa levanta. Ela levanta, coloca o copo na frente, fala o que tem que falar. E depois, né, todo mundo encosta as taças. É o que eu chamo, na Rússia nos países eslavos, temos cultura alcoólatra, né? A gente tem cultura alcoólatra, né? Agora, Irina, você é uma daquelas pessoas que quando viaja, eu te pergunto, eu já sei como que você é, mas as pessoas não, eu preciso te perguntar isso. Você quando viaja, você é uma pessoa mais estruturada, que faz roteiros, que estrutura tudo, que faz todas aquelas pesquisas, que deixa tudo roteirizado, ou você é mais espontânea? Depende das viagens que a gente faz. Nessa Mentira! última, como era algo que eu queria muito conhecer, uma viagem especial, eu tinha que estar com tudo roteirizado. Mas nas outras viagens nossas, eu nem sabia exatamente como era o que. Você que tinha organizado as coisas. Mentira, gente, pelo amor de Deus. Essa mulher, ela organiza tudo. Ela organiza até o último fio do cabelo que ela leva, tá? Não, pelo amor de Deus. Essa viagem que ela tá falando, que a gente foi pro Chile. Meu, essa mulher, eu queria no momento, queria matar ela, porque ela me acordava. Ela tinha roteirizado até subida pra neve. Então, tínhamos que estar prontas no hotel, já esperando que o transporte passasse a buscar a gente para subir nos Não, com Andes. 2 meses Às antes. 4 da manhã, tá bom? 4 da manhã, porque às 5 já estavam passando a buscar a gente. Não, é a pessoa Não, terrível. 2 meses antes da viagem, eu já tinha feito lista, ó. Tal dia a gente chega tal horário, tal dia a gente faz isso, tal dia aquilo, que horas começa, que horas termina. Nesse dia a gente tem um espacinho para um improviso. E olha lá, esse improviso também estava roteirizado, tá? Agora, mas me fala uma coisa, e na nossa dupla, por exemplo, se eu tivesse que te perguntar, eu sou como? Você é a pessoa que só pergunta o que eu preciso levar. Que roupa? Preciso de passaporte ou não? Sim, é verdade. E tem outra coisa, muitas vezes eu sei, porque eu que supostamente planejei, ou eu já vi o lugar e eu conheço o lugar, e finalmente eu sou daquelas pessoas que depois pergunta, onde que a gente está indo? Exatamente. Onde que a gente está? Eu sou a parte espontânea e você é aquela parte completamente roteirizada, responsável e chatinha às vezes, tá? Mas quem organizado é chato. Sim, é verdade. Essa parte de você ser tão organizada, você puxou dos teus pais ou é netamente tua? Talvez da minha avó. Minha avó era bem organizada, era professora de matemática. Papai era bem organizado, ele colocava tudo na agenda, tá? Minha mãe já é o oposto. Mamãe era totalmente desorganizada, sempre atrasada. Ai, tia! Tia, como eu entendo isso? Tia! Era uma briga lá em casa, porque papai, tipo, quando a gente chegou no Brasil, aniversário marcado só para 7 horas da noite. Russos costumam ser pontuais. Então, 7 horas da noite, papai já estava desesperado que a gente não tinha saído de casa. E mamãe ainda indo tomar banho. Em algum momento que mamãe ainda cedeu o meu pai, a gente chegou no horário, a festa estava sendo montada. Então, minha mãe só olhou para o meu pai e falou, tá vendo? Viu que tinha razão também. A gente gosta de aparecer assim quando chamando atenção, como Cinderela, né? Quando já tá todo mundo ali esperando e faz aquela entrada triunfal. Eu entendo tua mãe. E você comentou que você gosta muito de sol, né? Sol, praia, embora que você nasceu em Moscou, que é uma cidade bastante mais fria, por mais que o verão também é quente, né? O verão é bem quente. Mais de 30 Mas você graus. gosta muito de praia, sol, calor. Para você, quando você vai na praia, você só quer ficar jogada no sol e esquecer do mundo, sabe, com um livro, com um espumante ou algo? Ou isso envolve também conhecer, ter turismo aventura, tem turismo, conhecer outras localidades por perto, vida noturna, restaurantes, esporte? Mas depende do tempo hábil. Tá. Se é pouco tempo, vamos curtir a praia, vamos aproveitar o local que a gente está. Se tem mais tempo, vamos desbravar. Por exemplo, tanto você quanto eu, a gente ama andar de barco. Uhum. Nossa, é a nossa paixão.
E, na verdade, a gente gosta de andar no barco porque a gente consegue ir mais mar adentro e de lá mergulhar, né? Que a Que as gente... duas gostavam muito de nadar. A gente Exato. passa realmente horas e horas, tanto assim que nós tivemos um capitão de um barco que a gente, que No a Ano gente andou com Novo, ele no Ano maravilhoso, Novo, seu que ele, Pedro. que ele chamou a gente como? As russas mais doidas, eu acho que as únicas que ele já conheceu. É, exatamente. E que a gente nem sequer queria parar para almoçar, porque a gente só queria nadar e nadar e nadar e nadar e ficamos horas na água. Isso Inclusive, é. um gancho aí nessa parte de não queremos parar para comer. A gente tem essa sinergia que acho muito importante quando se viaja com amigas, né, com pessoas, de ter essa compatibilidade de expectativas e de roteiro, né, no Uhum. geral. Que a gente não precisa parar para comer. A gente tem alguma coisa para beliscar, para a gente já tá ótimo, a gente está aproveitando. Tem vezes que você querer aproveitar e outra pessoa só querer comer, também não vai dar certo. Sim. Você sim, comandante? Atenção, senhoras passageiras. Passaremos por uma breve turbulência, tá bom? Espero que vocês estejam acomodadas. Em breve sairemos dessa. Mas antes disso, eu preciso perguntar pra Irina se ela tem um mapa. Mapa, Irina? Você tem mapa? O seu mapa astral? Ai, meu Deus do céu! Mas eu acho que eu vou embora daqui a pouco, porque eu acho que. Eu não sei, eu vou pular com paraquedas agora, porque eu preciso deixar esses dois açós. Não, eu preciso de um mapa porque eu me perdi nos olhos dela. Sapatinho. Eu acho que você está totalmente perdido hoje, então, porque os olhos dessa senhora aqui também. Ele sempre viaja comigo, ele me acompanha, ele não tem jeito. Por isso está então, tendo sei. tanta turbulência Sim, por isso nesse programa, que ele se perde. Mas eu acho que hoje ele tá mais perdido com você, porque nós já tivemos outras convidadas, aliás, também russas, e ele não ficou tão cedinho, não. Então, eu acho que é alguma coisa que você tá produzindo nele, né? É legal, eu gostei. E falando de turbulência, Irina, nós já tivemos algumas turbulências, né? Nas nossas viagens. Tivemos, né, como toda viagem. Exato. Eu lembro, por exemplo, de uma vez, quando a gente teve que subir uns quantos degraus. É uma viagem mais recente. Foram mais de 440 degraus. Mas pode explicar o que aconteceu? Na tua versão, porque depois eu vou contar a minha. A nossa versão, bem, as duas super comunicativas, alegres, felizes. Inclusive, isso foi numa praia, então Lola e Irina estavam extremamente felizes. Sim. E, bem, a gente fez amizade e fomos convidadas para ver a vista da praia do alto de 442 degraus. Só que não é qualquer degrauzinho, é degrau improvisado numa praia. Na verdade, a pessoa nem falou que a gente ia ter que subir tantos degraus. Na verdade, a pessoa simplesmente falou que a gente ia jantar lá, sei lá, ficar naquele lugar, naquela casa, à noite, e que a gente ia ter vista para toda a Bahia, o qual a gente quis fazer, né? Só que a gente não sabia que era subida realmente, e eram tantos degraus, e não Sem degraus corrimão. convencionais. Sim, sem E corrimão. sem corrimão. Exatamente. Então, E foi depois uma aventura. depois de uns quantos vinhos que a gente já tinha bebido com as nossas outras amigas que estávamos embaixo, né? Exatamente. Mas o que aconteceu agora, eu vou ter que contar isso, porque a Irina claramente vai querer obviar essa parte. Irina, ela simplesmente ficou muito, muito divertida lá, ela ficou brincando lá, sinuca, era dança, era música, no que eu tava só pensando em que eu, com sorte, subi aqueles tantos degraus e depois eu tinha que descer eles. Quando, de repente, a Irina me faz o seguinte, éramos duas únicas mulheres e uns homens que estavam lá, os meninos que a gente tinha conhecido. Quando a Irina, de repente, senta numa reposteira do meu lado, e eu vejo que ela faz assim. Eu começo a gelar, gente, gelar. Até porque eu conheço a minha amiga, e eu sei que ela, quando ela dorme pra valer. Pode chover bomba, pode ter uma guerra, pode começar uma guerra nuclear, ela não vai acordar. Então, quando eu vejo que ela começa a se acomodar naquela reposteira, eu gelei. Comecei a falar assim, Irina, nem ousa. Irina, para. Irina, acorda. Irina, nem ousa. Porque eu pensei, gente, o que eu vou fazer? Como que eu vou arrastar essa mulher de 1,84 m de altura pra baixo, de novo, depois de tantos degraus? Para baixo do Santa Ajuda. Nem. Tá bom, vou te falar que santo te ajudou aquele dia. Eu
Finalmente, o que que ela fez? Ela dormiu, literalmente, me deixou ali tremendo, gelada. Eu dei, falei, tá bom, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uns 20 minutinhos, pelo menos, para ela descansar, né? Para ela entrar em si, né? Vai que volta pro corpo. E aí vou tentar acordar ela. Mais ou menos meia hora depois, eu consegui finalmente acordar a Irina. Quando ela fez assim, e ela era difícil, tá? Quando ela fez de repente assim, acordou, sentou, se incorporou, pegou as coisas e saiu correndo. E foi correndo, descendo aquela escada. Gente, eu juro pra vocês, Não, nunca você foi desci correndo na tantas. frente. Você Sim. viu que era a sua chance de fugir já. Foi. Então, realmente, aquela vez, eu falei, eu nunca pensei que eu iria subir esses degraus, gelar desse jeito, e depois ainda descer esses... Olha, você me paga essa, tá? Essa você me paga. Tem alguma coisa que eu, de repente, posso contar sobre você, das nossas viagens, que você não gostaria que ninguém soubesse? Olha, acho que você já contou em rede nacional, O que que eu fiz? barra internacional. Aham. Gente, uma dessas viagens que a gente fez com a Lola, antes do nosso projeto, foi para Campos do Jordão. E, bem, a Irina, como sempre, tudo, organizou tudo. Comida, carro, a casa, tudo. E a gente, inclusive, foi com uma amiga nossa. Então, Irina cansada, bebeu uns vinhos, dormi, para variar, né? É uma coisa muito boa. Essa pessoa me gravou, que eu tava roncando. Ah, gente, eu tinha que mostrar essa orquestra, tá? Porque era realmente uma orquestra, sabe? Uma orquestra, eu diria que de não sei quantos ventos, tá? Então, claramente tinha que gravar isso e eu não simplesmente coloquei isso no Instagram e quando ela acordou, ela queria me matar. É. E alguma coisa que Mas você pode... assim, Sim. foi um caso isolado. Ou você tá sofrendo com isso ultimamente? Não. Tá vendo porque não tô dormindo, né? É, você se perde Sim. procurando um banheiro. Eu reconheço. Sofro de sonambulismo. Eu sofro de sonambulismo, não é verdade? Assim, até onde eu sei, eu só ouço relatos no dia seguinte. Irina, então, acordei, queria ir no banheiro, meia hora procurando banheiro, quase fiz xixi no local errado. Que É. a pessoa não liga a luz e resolve procurar às cegas o banheiro, sempre do lado oposto. Né? Eu criei uma tática, falei, "Ó, vai dormir desse ladinho aqui, que é mais perto do banheiro. Uma coisa meio lógica, pá. Não, mas ela não é lógica. Não é que não é lógica, gente. É que eu realmente sofro de sonambulismo. Eu já conheci o local, já esteve aí antes, conhecia perfeitamente, mas mesmo assim eu gosto de dificuldade. Eu simplesmente saí, fui do outro lado, do lado da Irina. Não sei como essa criatura acordou aquele dia, porque ela nunca acorda. Ela me perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu falei, fica tranquila, dorme, eu só quero passar no toalete. Eu falo, Lola, toalete do outro lado, é por isso que te coloquei do outro lado para você dormir. Aí depois, no mesmo dia, eu acordei pedindo um link de água para você, algo assim, né? São coisas, bom, cada uma com sua particularidade, não é verdade? Exato. Acho que se fosse muito igual, também seria chato demais, né? Sim, absolutamente. Mas quando a gente viaja, a gente tem que explicar um pouco sobre o nosso projeto, né? Porque, na verdade, o nosso projeto se trata das viagens para as mulheres, né? Como Sim. surgiu isso, você lembra? Olha, acho que surgiu, meio que aquela pontinha, aquela sementinha foi plantada, sem nem a gente saber, quando a gente foi para Cumbuco. Cumbuco, é verdade. Acho que A foi gente foi para Cumbuco e foi muito bom. 2020, não Sim, lembro. porque a gente já tinha feito algumas viagens que vimos que nós tínhamos sintonia. Sim. E eu acho que as duas sentíamos que estava faltando um pouco, porque tem muitas viagens para o casal, tem muitas viagens para grupo de amigos, mas sentíamos que faltava algo só para as mulheres, porque tem muitas mulheres que de repente não têm companhia para viajar, ou são separadas, divorciadas, viúvas, não têm namorado, não querem ter namorado, as amigas estão casadas, com filhos, não podem, né? Ou de repente, simplesmente elas gostam de viajar sozinhas porque quer deixar o marido com os filhos e fala, olha, essa semaninha é minha, eu quero descansar, né? E tem que ter essa Exato. companhia. E a gente pensou que era um bom nicho, né? Sim, a gente meio que teve essa ideia de fato no final do ano passado, né, quando a gente viajou juntas para Foz do Iguaçu, depois de um momento delicado, né, que eu passei, que você, né, não queria me largar de jeito nenhum, sempre ali parceira. E oficialmente começamos esse ano e a gente quer mostrar os locais que são, antes de tudo, seguros, né? Uhum. Mulher, ela quer segurança, Sim. conforto, mas também local bonito, divertido, né? Para descansar, para Para tirar boas fotos também. tirar fotos bonitas para o Instagram, gente. Quem que não posta foto no Instagram, né? Ainda mais quando são bonitas.
Então, a gente quer mostrar estes lugares para as mulheres, não só de hospedagem, mas também de experiências, né? Poxa, vinícola, assim, a gente já visitou, passeios, assim, a gente já fez, super divertidos, né? Para umas pessoas nem tão divertidos, porque a Lola apanha um pouquinho comigo. Na verdade, eu apoio pelo seguinte: Irina gosta de fazer trilha e eu não suporto fazer trilha. Então, aí sim temos um pequeno problema, né? Porque eu e trilha, a gente fala de idiomas diferentes. Me Não só faz isso. fazer. E cavalo. Ah, não, mas cavalo. Eu gosto de andar a cavalo, mas houve uma última vez que a gente andou de cavalo e eu estava sem dormir aquela noite. Na verdade, estava sem dormir há 2 noites já. Estava muito cansada, estava acabada de cansada. E Irina me colocou em cima de um cavalo que estava indo muito devagar durante 1 hora. Eu comecei a sentir que eu estava dormindo em cima do cavalo. Eu falei: olha, de duas uma. Ou eu abraço ele agora, eu durmo aqui, ou eu desço porque eu posso cair desse cavalo. Então, finalmente, a metade desse passeio, eu passei do lado do cavalo Foi, caminhando. ela foi a pé. Mas teve outro passeio a cavalo, que a Lola pegou uma eguinha, tinha o mesmo temperamento da Lola, e elas não se deram tão bem. Era uma égua que ela ficou durante. Ela é uma égua de uma raça mais exótica, de uma raça Sim, era uma diferente. gypsy. Então ela não tem tanta saída, digamos, não passeia tanto. E eles deixaram ela praticamente 1 semana ou mais tempo sem passear. E então quando ela literalmente já saiu a passeio comigo em cima, ela o que queria era correr, ela queria ser rebelde, ela queria puxar, ela queria o que ela queria, que é exatamente o que eu quero normalmente. A gente teve um pequeno conflito de interesses. Comandante. Atenção novamente, senhoras passageiras. Venho lhes comunicar que a nossa turbulência acabou. E aproveitando o momento, que é um momento de sorte para todos nós, eu gostaria de perguntar outra coisa para a Irina. Irina, eu apostei com os meus amigos que eu não conseguiria falar com a mulher mais bonita do mundo hoje, mas eu estava certo, eu consegui. Quer gastar o dinheiro deles comigo? Olha, quanto que você ganhou mesmo? Irina aceita mesmo. Olha quanta coisa bonita que você já ouviu hoje. Olha, O nosso eu comandante, ele tá posso inspirado. vir aqui toda semana? Pode, com certeza, mas eu vou te colocar na cabine, tá? Porque senão eu não vou conseguir conversar com outros convidados, porque o comandante toda hora vai querer conversar com você. Eu achei um copiloto pro Isso, comandante. você pode virar copiloto do nosso comandante. Quem sabe vocês dois têm futuro. Né? Irina, e quando... Lorena, tudo bem? Tudo bem. Meninas, vocês estão gostando do voo? Tá tudo certo? Estamos adorando. Estamos. E bom, como mulher, né, e como mulher com amigas, eu também quero ouvir algumas dicas, e aí eu preparei aqui umas perguntinhas Sim. para as duas, né? Sim. Porque, assim, nada melhor do que a experiência para Aham. dar dicas. Sim. Então, bom, tem que ser rápido, tá bom? Então, Tá. é meio que um bate-bola e Tá. as duas respondem ao mesmo tempo. Tá Pode bom. ser? Vai Sim, ser divertido ver isso, hein? Ó, em um grupo que quer praia, gastronomia e noites animadas no mesmo roteiro, qual seria o destino ideal? Destino ideal? Cada um responde, vai, responde. Eu vou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Eu já vou pro Nordeste. Nordeste? Nordeste, 100%, sou Uma apaixonada. aqui e outra ali. Totalmente. Uma viajante que deseja conhecer outra cultura, mas não abre mão do conforto. Sim. Qual seria a viagem, assim, o destino ideal também? Pra mim, Quintana Roo, México. México? México, Quintana Roo. Absolutamente. Porque tem um ótimo turismo, ótimo, aliás, é uma super dica, porque do turismo da América, digamos, América do Sul e Latinoamérica, Uhum. é o melhor nível de turismo, realmente. Sério? Absolutamente. Eu estou falando de qualidade de serviço de atendimento. Uhum. México é extremamente bem desenvolvido nisso e, na verdade, dá muitas patadas a outros países. Que legal. Sim. Se você vê, por Surpreendente exemplo, esse, os né? mesmos resorts, os mesmos hotéis que você vai conhecer, por exemplo, em Cancún, Uhum. se você já vai para Punta Cana, o atendimento vai ser completamente diferente e discrepante. Uau. E Irina, e você? Olha, vai começar assim, depende. Quanto que a pessoa quer investir nesse conforto. Mas eu acredito que, pela minha experiência, a Argentina tem conforto e tem cultura, mas também acho que a Europa, no geral, tem bastante conforto e bastante cultura. Então, vendo? um destino mais acessível, que seria a Argentina, né, para nós brasileiros. Sim. E um destino jamais requintado, digamos que seria a Europa. Sim. Eu colocaria a Rússia, mas aí tem um pouquinho de dificuldade de idioma ainda. Sim. Né?
Eu teria muita. Alguém que precisa descansar, mas não consegue ficar parada por muito tempo. Destino para essa pessoa? Uhum. Tipo assim, eu quero relaxar, eu quero tirar umas férias, mas eu também não quero só relaxar, eu quero fazer outras coisas, eu quero curtir e relaxar. Ah, gente, vamos lá. Eu já falo do Caribe. Do Caribe. Volto pro Caribe. Uhum. Absolutamente, porque sempre tem uma festa, sempre tem algo para fazer, desde os passeios, festas, mas ao mesmo tempo você tem muitos all-inclusive aí, ou Uhum. simplesmente hotéis que você pode ficar de boa, tranquila. Eu acho que foi por aí. E praia Ah, bonita também, É. né? Eu ou forçaria essa pessoa em local que para ela realmente parar de desacelerar. Então, por Uhum. mais que ela queira, né, ficar ativa, é forçada a ficar tranquila. Que inclusive alguns locais que a gente esteve recentemente dão essa Poderia ser. oportunidade. Sim, Ou mesmo resorts all inclusive, que você consegue Uhum. descansar, mas sim. consegue curtir isso em qualquer local do mundo. Perfeito. Então, olha, as duas entraram no consenso. Sim, eu acho que Resort, sim, all esse resort inclusive, né? está completamente. Bom, agora a última. Uma mulher que acredita não gostar de frio, mas precisa ser convencida por um destino. Essa sou eu. Não gosta de frio, mas tem que ter a experiência naquele destino. Na verdade, somos duas. Nossa experiência mais recente que é o Chile, que por mais que a gente goste de calor, mas eu queria porque queria esquiar. O destino mais próximo, falei, Chile, vamos lá, para os Alpes. Sim, quis viver a experiência. Já eu Exato. fui forçada de ir, tá? Digamos assim. Olha, sabe que lugar que eu diria que eu escolheria, mas também um Uhum. destino que eu quero muito, eu não conheço e eu quero muito Aurora conhecer. Boreal. Ah? Aurora Boreal. Não, não, acho que eu olharia isso, eu acho que nos vídeos melhor, antes que passar aquele frio. Eu acho que é Geórgia. Geórgia é Geórgia. um país que no verão é calor, mas tem muitos meses durante o ano que é frio. E eu acho que vale muito a pena encarar aquele frio para conhecer aquela cultura, para conhecer aquele país e conhecer aquele visual. Eu acho que Geórgia. Perfeito. Sim. Muito obrigada, meninas. Vocês Obrigada, arrasam, são maravilhosas. Já anotei as dicas. E falando da Geórgia e dos nossos destinos, a gente tem vários destinos ainda que não fomos e estamos pensando em ir, né? Exato. Qual é o Temos próximo destino que a gente tem alguns. assim como na cabeça? A gente tem alguns destinos, né? Alguns mais próximos, outros mais distantes. Sim. Os mais próximos seria Brasil, cantos que a gente ama, calor. Alagoas, a gente está querendo ir para Bahia de novo. E mais distantes, Albânia. Sim, a Albânia. Na verdade, eu já conheço bastante a Alagoas, eu conheço bastante Bahia, conheço a Lanteirinha, conheço o Nordeste inteiro. Mas eu acho que, no caso, a Albânia seria o destino que as duas estamos focando bastante, né? Se alguém quiser levar a gente, estamos aceitando. Sim. Comandante, Comandante, o que o comandante será que vai achar de trocar Brasil por Albânia agora? A Albânia também é um destino muito interessante porque tem dois mares, né? Então você tem praias, imagina, você vai estar num país que você pode ir um dia na praia de tal mar e outro dia na praia de outro mar. Eu acho que é muito interessante também por isso. exato. E também é um destino que está crescendo muito como turismo, tá? Não é ainda tão conhecido, mas ele está crescendo bastante. Sim. Tem outro destino, que eu não sei se de repente vamos ver, comandante, você consegue pedir para nossa comissária, por favor, para ela pesquisar? Tem um destino agora que uma praia, uma ilha. Se não me engano, essas ilhas elas ficam nas Ilhas do Cabo, se não me engano. Tá? Fazem parte da Ilha do Cabo. E tem um destino agora que é extremamente também requisitado porque a praia não tem ondas, e não tem tubarões, não chegam, água é cristalina. Eu gostaria de falar agora desse destino. É um destino que está crescendo muito, muito, muito. Eu acho um destino que está crescendo bastante agora, depois da Copa, é Cabo Verde. Cabo Verde também, sim, mas sabe que realmente tem um estúdio, não. As agências agora começaram a vender muitos tours, principalmente para as pessoas da América e da América Latina, por algum Sim. motivo, para o Cabo Verde. Dizem que cresceu Que é o do lado. turismo. É muito próximo. Sim, cresceu o turismo enormemente também, sim. Fez bem a Copa para o Cabo Verde, tá Com vendo? certeza. E quando você aconselha, se você tiver que aconselhar para as mulheres
na escolha do destino, tá? Como que você ajudaria elas para escolher? O que você diria? Olha, vocês têm que, você que gosta de fazer pesquisa, organizar tudo, o que você falaria que elas têm que observar sim ou sim para ter uma viagem divertida, segura, como você já falou, que tem que ser segura, e, sei lá, e também conhecer lugares. O que você aconselha? Bem, eu, antes de tudo, escolho um destino que eu quero ir. E eu pesquiso a respeito deste local, né? Então, de tudo, turismo, questão de segurança, tudo que ele tem a oferecer. Vejo os pontos que eu quero conhecer, aí a gente começa a ver a passagem, né? E hospedagem. Hospedagem, eu prefiro ir no meio termo, não extremamente caro, nem extremamente barato, algo seja confortável e seguro, antes de tudo. Ver todas as avaliações nas principais Eu acho que isso é uma dica plataformas. sempre importante, de ver Nas as avaliações. as principais plataformas que a gente tem para reserva de hospedagem, tanto como Airbnb ou Booking, né? Se for privado, né? Depende de como você quer. E veja eu agora estou preferindo reservar agências para não ter dor de cabeça de como eu chego no local X ou Y. Mas antes eu ia por conta própria. Tem local assim, sei lá, um ônibus de turismo que dá a volta na cidade. Eu vou pegar. Tem um museu assim, eu sei como chegar. Então, você procura dentro da sua realidade o que fica melhor para você, sempre respeitando a parte da segurança e depois do conforto. Sem falar que hoje em dia existem muitos aplicativos que você pode também consultar, ou do próprio GPT, né? Que você Exato. pode consultar também para ele criar certos roteiros interessantes, né? E também justamente dentro das características que você busca. Ou se não, gente, eu dou uma dica melhor ainda para vocês. É contactar a Lola e Irina, porque a gente já cria para vocês aquele roteirinho com toda a segurança, com todas as características que vocês estão precisando, tá? É tão simples como isso. A gente faz tudo. Exato, só Sem perguntar falar pra que a gente vai gente. criar boas companhias também, porque não tem coisa mais complicada, mais desagradável que viajar com companhia que não bate com vocês. Já aconteceu isso com você? Se você falar agora que sou eu te mato. Não, senão a gente não teria esse projeto, né? Tá. A gente tem nossas diferenças, mas no geral, acho que uma complementa a outra muito Sim. bem. Mas sim, já tive viagens que organizei, assim, próximos aqui com as minhas amigas, tá? Mas é justamente nas viagens que você conhece como é a pessoa, e aí você tem que ter aquele jogo de cintura para não transformar uma viagem legal em uma coisa Tensa. tensa. Sim. Exato. Sim, porque, por exemplo, como a Irina já estava comentando, né? Quando você está querendo conhecer lugares e tem uma pessoa no grupo que só está pensando em comer. E comer, ela tem horários para comer, tem tipo de comida para comer e tal. Todo mundo paralisa em base dos horários dessa pessoa e das necessidades dela, né? Exatamente. E aí você faz o quê? Respira. E bem, depois fala, talvez não seja a melhor opção viajar, né, a longos Sei. tempos com essa pessoa. Pode ser ótima amiga, mas não para Você sabe que viagens. hoje em dia existe, uma coisa também que a gente está fazendo, mas hoje em dia existe muita essa tendência das mulheres que não se conhecem começar a viajar em grupos, simplesmente assim, mulheres que são solteiras, não solteiras, depende, viajar em grupos com Mulheres pessoas que não conhecem. independentes, Sim, psicologicamente, principalmente financeiramente, né, que é o que ajuda muito a gente ter essa liberdade. Eu acho que se cada um ficar separado no seu quarto, já ajuda muito a ter uma viagem tranquila. Ou no máximo 2 pessoas por apartamento. sim. E ter interesses em comum. Tem várias viagens que o foco é trilha, no caso, a Lola não iria. Retiro para fazer yoga. Então, são pessoas com objetivo em comum que ajuda a ter essa conexão melhor. Exatamente. Se é uma Digamos que coisa são muito viagens mais temáticas também. Exato. Com certa temática. Uma temática, por exemplo, de esporte, outra temática de balada, de festa, festivais e coisas assim também. Ou Isso. até as mulheres solteiras que querem conhecer homens de outras culturas também, por que não, né? Então, isso é uma coisa realmente que também é uma boa dica de ver as temáticas de cada grupo de viagens. Isso, o objetivo de cada uma é que esteja, né, todo mundo
em sincronia. Mas eu acho que toda mulher tem que ter essa experiência na vida, e não sei se você concorda comigo, de repente viajar sozinha, absolutamente sozinha, e se arriscar, até sem falar tanto o idioma, sem conhecer o local, sem conhecer a cultura, né, as costumes, de ir sozinha no restaurante, comer sozinha no restaurante, de ir Sim. sozinha num bar, sentar nesse bar sozinha, Isso é recorrer. libertador. É libertador, né? Tanto você quanto a gente já viajou sozinhas. Lógico, a primeira vez te deixa meio receosa, aflita talvez, mas você descobre qual fantástico e libertador isso é, porque você se abre para conhecer pessoas, para interagir com outras pessoas, fazer amizades podem durar anos, gerar outras viagens em conjunto até, São experiências, claramente, que você leva experiências. por vida. Sem Fora falar que que isso é uma você maturidade. é, Maturidade emocional, maturidade também mental, que e isso tem as, traz. as vantagens, você faz as coisas no seu tempo. Quer dormir mais, você dorme. Quer passear uma coisa mais radical, você faz. Ah, quer, sei lá, passar o dia sem comer nada. Você decide o seu roteiro do seu jeito, no seu horário. Você faz o que você quiser, só que em outro local. Sim. E, por exemplo, se você tiver que aconselhar para as mulheres aqui no Brasil, né? Melhores viagens, mulheres solteiras, por exemplo, Uhum. tá? Melhores viagens para paquerar. Olha, minha experiência. ah, Viagens focados no esporte. E um esporte que eu gosto muito e tem um público muito interessante é o kitesurf. Aham. Que Cambuco, por Então, exemplo, que fomos. Cumbuco é um ponto de kite muito bom, é fácil de chegar, porque é próximo à Fortaleza, Ótimas hospedagens. ótimas Que já tem os seus próprios hospedagens. clubes ou escolas de kite, que você já pode se enturmar com as pessoas Exato. lá. E o público que pratica kite é um público que interage, porque o kite você não consegue fazer sozinho, apesar de ser um esporte Solitário. solitário. Uhum. Você precisa que alguém te ajude a baixar a pipa, a levantar a pipa, né, N coisas. Então, Lençóis Maranhenses, que eu estive também, o meu instrutor me apelidou de vereadora, Aham. depois de 3 dias na... Você já conhecia todo mundo, isso é lógico, isso também é outra coisa. Que É. a Irina tem a especialidade dela. Então você acha que Cumbuco seria o lugar para uma paquera, né? Acho que sim, é válido, muito válido. Sim. E meninas, se vocês querem outros lugares para as paqueras, escreva no direct que a gente dá outras dicas. Que isso envolve outras histórias que a gente não pode contar, mas a gente pode contar para vocês pelo interno. Atenção, senhoras passageiras. A caixa preta foi aberta e a torre de comando me passou uma informação aqui que faz justamente esse tópico, né, de paqueras, amizades e tudo mais. E me passaram aqui que a Lola foi negociada por uma garrafa de vinho. Isso é verdade? Olha, a Lola é minha parceira de viagens, né? E alguém queria sair com a Lola e eu ia ficar sozinha. Então a pessoa sabendo do meu fraco por uma boa garrafa de vinho, chegou lá e falou, então, né, Lola, vamos sair comigo e tal. Irina, então, trouxe uma garrafa de vinho aqui pra você. Na verdade foram 2, Duas. porque a Lola é cara. Então, Cara, eu acho indigno. Eu acho indigno que somente por 2 garrafas de vinho, tá? E, aliás, não o melhor vinho do mundo, tá? Um vinho promédio, ok, né? ok. Eu fui trocada, eu fui expulsa, literalmente, tá? Eu vou explicar isso melhor pra você. Fui expulsa. Ela falou: não, você vai sim. Você vai sim. É uma pessoa que já tava muito interessada em mim há tempo e tava no mesmo local e ela me expulsou, literalmente, né? Que é por isso que, por sinal, pra vocês saberem, que no outro dia eu tava caindo de sono em cima do cavalo, tá? Em compensação, eu pude tomar um vinhozinho, Descansar, com uma dormir. lareira, fazer uma gravação, inclusive, do espaço para mostrar para vocês, Sim. né? E sair descansado para nossos passeios a cavalo. Exatamente, sim. E no outro dia figurava a Lola quando eu voltei, né?
com o como que chama esse pijama? Baby Ah, doll? é o Baby Doll ao contrário. Ao contrário, porque eu cheguei tão cansada, eu não queria acordar a pessoa que eu apareci desse jeito. Obrigada, amiga. E era só por 2 garrafas de vinho. E se eu soubesse que a negociação era tão barata, vai por mim, que eu não ia. Não. Indigno. Não Indigno. sei, acho que o senhor, né, em questão era bem convincente. Vamos parar com esse assunto, porque você está complicando um pouquinho a minha vida com esses relatos, tá? E a torre de controle também, tá? Tá me complicando com esses relatos. Porque a minha, Ah, eu mas tenho uma será que imagem o para zelar comandante ainda. não iria também fazer uma troca assim, por vinho? Por vinho, eu acho que esse comandante daria ouro e moro agora para você. Todos os camelos do Egito seriam dados por você, tá? E vai por mim, que eu nem vou pedir tanto agora, tá? Eu entrego você de graça agora. Mas realmente, né? Isso é bom de viajar também entre as amigas, porque tem aquele combinado que, né? Aquele combinado que não sai caro. E não sai caro mesmo. Aquele combinado que você pode falar, eu tô naquele clima, eu quero, ou eu não quero, tá? Vai naquele lugar, vai naquele outro, vamos fazer algo, não vamos fazer algo, né? E tem aquela parceria, né? Então, meninas, foquem agora nas viagens entre as amigas. Entre em contato com a gente, que a gente tem muitas dicas também dá para vocês. Bom, Lola, Sim. pesquisei, Aham. tá? Fiz meu trabalho. Tá. E, bom, as ilhas que você falou em Cabo Verde Sim. são as Ilhas de Sal. Ilhas de Sal, que tem umas Que aí praias tem paradisíacas. Isso, várias praias paradisíacas, bem bonitas. E também a praia de Luanda, que é uma praia que tem um calçadão, né? Tem uma orla Aham. também bem bonita e mais Sim. povoada. É como Sim. se fosse uma cidade mesmo. Sim. Né? E também outra ilha que você já foi e que você recomendou, que é a Ilha de Aitutaki, Aitutaki. que pertence ao país do Ilhas Cook. Isso, que foi a história que você contou, que é da Nova Zelândia. Na e verdade, tudo assim, é um país mais. independente que tem Uhum. monarquia, porém, se de repente tem uma invasão ou algo, o governo, né, de Nova Zelândia que vai fazer a proteção e todos os cidadãos dessas ilhas, eles também têm passaporte da Nova Zelândia, digamos assim. Além do Perfeito. dado cultural, mas são as praias, lugares paradisíacos que a gente aconselha bastante também, né? Um pouco longe, mas é incrível, né? Vale a pena para vocês colocarem naquele wishlist, né? Oh, muito legal. Bom, e já que já estou aqui, né, conversando com vocês, já vou logo avisar que quando, né, os passageiros estão aqui no jatinho e tal, as bagagens de mão às vezes caem, né, Lola? Nossa E senhora, aí... como que você fala isso agora para minha passageira, para minha amiga? Não faz isso. Meu Deus. Você tem algo importante para perder? Hum, Conhecendo ele, né? Acho que sim. Então, já que ela é organizada e tudo mais, bom, sobre a sua bagagem de mão, você prefere um hotel confortável ou um acampamento localizado para você organizar ali a sua bagagem? Hotel confortável. Hotel Não tenho mais confortável. idade para acampamentos. Bom, planejamento completo ou um roteiro de dia Isso a gente já sabe, né? Aqui não existe. Não existe improviso. Improviso é comigo. Improviso é totalmente com a Ah, Lola. não, depende. Qual o país que mais te surpreendeu pela comida? África do Sul. Sério? É, É gostoso? assim, é uma lembrança meio, né, longínqua, mas teve um momento que a gente comeu comida de uma tribo. Então você passava, e tinha caldeirões, eles colocavam essa comida ali para você. Eu lembro que assim, eu fiquei maravilhada com aquele sabor. Pelo sabor. É. Ou seja, Não era uma era bonita, experiência e mas sabor. mas era bem saboroso. Eu tinha amado aquilo ali. Fora que na África do Sul, nós naquela época eles tinham muita fruta seca à Uhum. venda assim no mercado e era um preço muito bom. A gente passou a viagem toda comendo frutas secas e castanhas. Nossa, que delícia. Eu amo isso. Então, para mim Foi eu adorei. completo. Temos mais? Temos uma cidade para conhecer como DJ. Ibiza. Ibiza. Ibiza é o clássico para ir, né? É o clássico. Mas eu acho que é Ibiza, logicamente, e London, eu diria também, com o DJ. Pode ser. Sim. Assim, é possível colocar Berlim também, mas o Sim. Berlim tem uma cultura muito de música eletrônica, aquela mais pesado, techno, Sim. né? Eu não E tem gosto muitos muito, festivais aí, não então sou já é tão diferente. chegada nisso. Bélgica, o próprio Tomorrowland é um marco, né, da música eletrônica.
Perfeito. E um lugar em que voltaria sendo bióloga? Olha, eu confesso que eu não gosto muito de voltar aos locais. Eu gosto de conhecer novos, porque o mundo é gigante. Um local que eu quero muito conhecer é a Amazônia. É Sim, meu eu Que sonho acho que como também. bióloga também é muito interessante, né? Exatamente. Tem a Não só pela fauna, cultura, flora, como... cultura, culinária, tudo. É um local que eu quero Aí eu muito concordo conhecer. 100%, eu também. É. Aqui no Brasil, eu quero muito conhecer a Amazônia, tá? O comandante, eu acho que já na próxima viagem a gente poderia pensar na Amazônia também, Né, né? Manoel? Eu espero estar junto também. Claro, com Claro, certeza. Onde que a gente Porque vai se é você... meu sonho também ir pra Amazônia. Então, Tá pronto, vendo? comandante, Estamos próxima feitas. rota. E última pergunta para finalizar: o que é indispensável na sua bagagem de mão? E também na sua, Lola. O que seria indispensável, assim, que é a primeira coisa que você pensa para pôr na mala? Identidade, carregador e celular. Ah, mas isso eu levo na bolsinha. Agora acho que é bagagem de mão, sempre uns sapatos. O seu pente. Sim, o meu pente, sim ou sim, um carregador extra, tá? Eu acho também. E algumas poucas coisas de maquiagem e roupa íntima. Vou explicar por quê, gente. Porque se não chegar a. E uma Mala muda de roupa, eu principal. acho. Porque se não chegar a mala, pelo menos você tem para um dia, né, para se virar. Sim, Então, Isso é eu acho que verdade. sim. né? Eu já passei por uma situação parecida, indo para a Rússia, -20, e perderam as nossas malas. Com a mesma coisa aconteceu com a minha irmã e minha sobrinha. Então, é Pois é. extremamente A sorte útil que minha mãe essa estava dica. com roupa justamente na cabine. Sim. Nossa, então é super importante. Essa é uma boa dica. E também uma outra dica é sempre colocar dentro das malas aqueles aparelhinhos onde que são localizadores das malas, onde que você vai depois rastreando a tua mala. Isso agora você Para compra ver se a mala não baratinho. viajou sozinha, Sim, sem você para exatamente. de Sei. destino paradisíaco. Então, tá vendo, Lorena? A Perfeito. gente já tem que colocar isso nas nossas malas, tá bom? Perfeito. Pode deixar que agora já vamos programar. Obrigada, menina. Perfeito. Bom, Irina, nossa viagem está chegando ao final, porque já estamos próximos a aterrissar, né? Mas realmente foi um imenso prazer estar mais uma vez com você nessa viagem. Eu acho que a próxima vai ser a Albânia e o mundo todo, né? Porque nós já temos Sim. essa parceria e esse projeto também. Vocês que estão acompanhando a gente, meninas, saibam que é só entrar em contato com a gente para as dicas de paquera, dica de viagem, dicas de hospedagem, roteiros, experiências, né? É tudo com Lola e Irina. E claramente também vocês podem se unir a gente nos nossos grupos, nas nossas viagens. É só escrever, não é verdade? Com certeza, é só entrar em contato com a gente adora receber o carinho de vocês, as perguntas, as curiosidades, É isso aí. Irina, ou até muito... dicas também. Claro, sim, logicamente. Muito obrigada por isso, muito obrigada por essa carona que eu te dei, mas pela tua companhia. Até a próxima agora. E vocês já sabem, né? Vocês já sabem que agora eu vou apresentar o comandante e a minha comissária a bordo. Muito obrigada a vocês, que sem vocês não seria possível essa viagem. Muito obrigada, comandante Bruno. Antes E a de nossa tudo, comissária Lorena. Diga. gostaria de um último recado para a nossa querida Irina. Ui. Irina, como piloto eu já vi de tudo. Já vi lugares frios, já vi lugares povoados. E dizem que a Rússia é um lugar frio, mas você é a coisa mais quente que eu já vi na minha vida. Pronto. Agora eu só espero que nosso comandante ele não erre essa aterrissagem, né? Porque, pelo amor de Deus. Bom, e vocês já sabem que a gente adora os comentários de vocês, os likes. Se inscreve no nosso canal, coloca aquele sininho para vocês sempre ter lembrete quando sai mais uma viagem, mais um primeira classe com Lola. E queremos saber de vocês, aonde vocês gostariam de ir, quais perguntas sobre as viagens, por que não, para eu poder fazer para os nossos próximos convidados, quem você gostaria que convidasse na nossa próxima viagem. Tudo isso e muito mais. E muito obrigada. Até a próxima.